Você acredita que apenas 3 palavras podem reprogramar sua realidade financeira? 3 simples palavras, capazes de quebrar o ciclo da escassez, abrir os canais da abundância e alinhar você com o prêmio milionário que o universo está tentando te entregar? Pode parecer impossível, até que você veja acontecer. Este não é mais um vídeo motivacional, é um portal energético. Um convite direto para você que está cansado de tentar, de esperar, de ver os outros ganharem na loteria, enquanto você continua apenas desejando. Se você chegou até aqui, não é coincidência. O chamado já estava escrito. Ganhar na loteria não é só uma questão de sorte, é sobre sintonia vibracional. É sobre usar a lei da atração com sabedoria. É sobre desbloquear seu poder interior. É sobre manifestar com consciência o prêmio que já é seu em outra linha do tempo. E essas 3 palavras que revelarei daqui a pouco são a senha energética para acessar essa realidade onde o dinheiro chega com facilidade, onde os números certos aparecem como sinais, onde a prosperidade se torna inevitável. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem abençoadas, ganham grandes prêmios e mudam de vida de forma quase mágica? Não é porque elas têm mais sorte, é porque elas entenderam, consciente ou inconscientemente, o segredo da manifestação. A chave não está em jogar todo dia, nem em fazer promessas desesperadas. A chave está em alinhar sua mente, seu coração e sua frequência vibracional com a vibração do já ganhei. E este vídeo foi criado para ativar exatamente isso em você. Imagine o momento em que você segura o bilhete premiado nas mãos. Imagine a notificação bancária chegando. Imagine contando para sua família, ajudando quem você ama, realizando sonhos guardados há anos. Essa cena, por mais distante que pareça, já existe. E o que separa você dela é uma decisão interna de se conectar com esse futuro. A manifestação é real, a energia responde. E você pode ser o próximo nome da lista de vencedores. Enquanto muitos estão presos ao pensamento lógico, dizendo isso não funciona, você está aqui, buscando um caminho superior, um caminho espiritual, um caminho onde a loteria não é só um jogo, mas um espelho da sua consciência. E nesse espelho, o reflexo muda no momento em que você muda por dentro. Por isso, não assista este vídeo como quem apenas consome mais um conteúdo. Viva este vídeo como quem está iniciando um ritual. Cada palavra aqui foi escolhida para despertar algo dentro de você, algo que talvez estivesse adormecido, sua capacidade de cocriar, sua certeza de que é possível, sua fé de que o impossível só existe até que alguém prove o contrário, e você pode ser essa prova viva. Agora respire fundo, abra sua mente, porque o que vem a seguir vai transformar completamente a forma como você entende o dinheiro, a sorte e a manifestação. E quando eu te revelar essas 3 palavras, você vai sentir que algo mudou. E a única coisa que eu te peço é, comente aqui abaixo qual valor você deseja atrair com a loteria. Declare, ative, se envolva. Este vídeo é um campo de energia e sua participação é parte desse campo. Vamos seguir juntos nessa jornada, porque a próxima coisa que você vai ouvir pode ser o início da sua nova realidade. Escreva agora nos comentários. Eu manifesto um valor desejado na minha realidade. Está feito. Não subestime o poder disso. Quando você declara com intenção, você ativa uma frequência específica no seu campo energético. O comentário não é apenas um gesto digital. É uma forma simbólica de dizer ao universo: eu estou pronto, eu recebo, eu mereço. E quanto mais pessoas fizerem isso juntas, mais forte se torna esse campo de manifestação coletiva. Por isso, participe, declare seu valor, diga ao universo exatamente o que você deseja. 1 milhão, 12 milhões, não importa o quanto. O que importa é o quanto você sente que isso já é seu. Esse espaço de comentários não é apenas um lugar para escrever, é um altar virtual, um ponto de encontro entre o seu desejo e a realização, uma zona onde a energia se intensifica. Cada pessoa que comenta está contribuindo para criar uma onda vibracional de riqueza, prosperidade e vitória. E você faz parte disso. Comente com fé, com gratidão, com convicção. A sua palavra tem poder criador. E se você sente que essa mensagem falou direto com a sua alma, que esse conteúdo chegou em um momento certo,
então mostra que você está vibrando na frequência certa para receber mais. Por isso, clique agora no like, porque essa ação simples também movimenta a energia. E quando você curte esse vídeo, você está dizendo: sim, eu aceito a abundância. Eu sou parte dessa vibração. E mais, se inscreva agora no canal. Este espaço é mais do que um canal. É um templo de manifestação consciente. Toda semana você vai encontrar aqui técnicas espirituais, ativações energéticas, visualizações guiadas e histórias reais de pessoas como você, que decidiram mudar a própria realidade. Não fique de fora dessa jornada. Faça parte da comunidade de vitoriosos. Ative o sininho. Esteja com a gente nessa missão de despertar o poder criador dentro de cada alma que chega até aqui. Agora que você declarou, curtiu, se inscreveu e está energeticamente comprometido, se prepare, porque o que vem a seguir é a revelação que vai abrir os portais da abundância na sua vida. A maioria das pessoas pensa que dinheiro vem apenas de trabalho duro. Mas e se eu te dissesse que a mente tem um botão secreto que ativa o fluxo de riqueza? Um código interno que, quando acessado da forma correta, começa a mover peças invisíveis no tabuleiro da sua vida. E o prêmio da loteria começa a se aproximar como um ímã? Talvez te ensinaram que você precisa ralar muito, economizar cada centavo e se contentar com pouco. Mas o que nunca te contaram é que há uma dimensão invisível onde o dinheiro já está disponível. E tudo o que falta é você se alinhar energeticamente com ele. Ganhar na loteria não começa com um bilhete. Começa com uma decisão interna. Começa com a consciência. O trabalho duro sem consciência pode te manter na luta. A consciência certa, por outro lado, pode abrir portas que você nem sabia que existiam. Quando você muda sua vibração, o universo responde. O que você sente, você atrai. O que você acredita, você manifesta. E essa é a chave, a manifestação consciente. O prêmio da loteria não vai para quem mais precisa, vai para quem vibra na frequência do já recebi. É por isso que tanta gente joga por anos e nunca ganha, porque jogam com medo, com dúvida, com desespero. Mas os poucos que realmente ganham têm algo diferente. Eles têm uma certeza interior, uma convicção silenciosa. Eles sabem que a realidade externa nada mais é do que um reflexo da realidade interna. Você já reparou como algumas pessoas ganham prêmios várias vezes? Como se existisse uma sorte que só elas possuem. A verdade é que não é sorte. É alinhamento vibracional. Elas, de alguma forma, acessaram essa frequência de abundância. Elas entenderam que o segredo não está nos números, mas no estado mental e emocional com que se joga. É isso que você precisa ativar agora. E talvez você esteja pensando, mas eu não sou uma dessas pessoas especiais. Deixa eu te contar uma coisa. Você é. Você só esqueceu. Você nasceu com esse poder. E está aqui assistindo esse vídeo porque chegou a hora de lembrar. Chegou a hora de parar de lutar contra a maré e começar a surfar no fluxo da prosperidade. Você não precisa entender tudo racionalmente. Só precisa aceitar que existe algo maior operando e que essa força responde à sua vibração, não ao seu esforço. Quando você entra no estado de manifestação verdadeira, o impossível começa a parecer óbvio. Coincidências começam a acontecer. Sonhos revelam números. Pessoas surgem com mensagens. Você sente no peito que algo grandioso está vindo, e não é imaginação, é a ponte dos acontecimentos se formando. E tudo começa com essa mudança de paradigma, sair da ideia de esforço constante e entrar na consciência da criação. Pare de pensar que a riqueza é para os outros, que o prêmio é distante, que você precisa esperar uma vida inteira para ter paz financeira. Você pode ativar isso agora, você pode dar o primeiro passo agora, porque não é sobre merecimento moral, é sobre frequência vibracional. E se você está disposto a abrir mão das velhas crenças e se permitir ver a loteria como um reflexo da sua expansão interior, então continue comigo. O que vou te revelar em seguida pode parecer simples, e é, mas é poderoso, é direto, e já transformou a vida de milhares. Antes de seguir, comenta aqui abaixo. Eu aceito reprogramar minha mente para atrair riqueza, porque o primeiro passo é declarar. E sua declaração vai ecoar na realidade como uma senha energética. Vamos juntos. Você atrai aquilo que você sente ser verdade. Essas 3 palavras não são mágicas por si só.
Elas são chaves que alinham você com a frequência da abundância. Elas funcionam porque ativam dentro de você uma vibração específica, uma assinatura energética que comunica ao universo: eu já sou merecedor do prêmio. E quando você vibra como se já tivesse ganhado na loteria, você não está apenas desejando, você está criando. É assim que funciona a manifestação real. Neville Goddard ensinava isso há décadas. A realidade externa é apenas um reflexo do seu estado interno. Você não manifesta o que deseja, você manifesta o que acredita com emoção profunda. A física quântica, por sua vez, já comprovou que o observador influencia o comportamento da matéria, ou seja, seu foco, sua intenção, sua energia. Tudo isso molda os resultados que você vê. O bilhete premiado, os números certos, a ligação inesperada, nada disso é por acaso. São respostas diretas à sua frequência. Por isso, essas 3 palavras são muito mais do que frases bonitas. Elas são códigos vibracionais. Quando faladas com fé, com sentimento e com a visualização correta, elas se tornam um comando, um sinal direto para a inteligência infinita que governa tudo. E essa inteligência, que alguns chamam de Deus, de fonte, de universo, responde sem falha, mas só responde à certeza, nunca à dúvida. Imagine isso. Todos os dias, milhões de pessoas pensam em ganhar na loteria, mas pouquíssimas estão realmente vibrando com a sensação de já ter ganhado. A maioria sente escassez, ansiedade, frustração, e o universo responde exatamente com mais disso. Já quem compreende o princípio da manifestação consciente sabe que tudo começa por dentro. O prêmio chega quando o seu campo vibracional está em harmonia com a realidade desejada. Quando você repete essas palavras, você está reprogramando sua mente subconsciente, está acessando camadas ocultas da sua psique, onde as crenças limitantes vivem escondidas, te impedindo de prosperar. É ali que você precisa agir. E a repetição consciente, guiada por emoção verdadeira, é o que transforma essas palavras em portais. Essa não é uma prática comum, é uma ativação espiritual, é um ritual interno. E quanto mais você pratica, mais sinais você começa a ver. Sonhos lúcidos, sincronicidades, coincidências absurdas. Tudo isso é a realidade respondendo ao seu novo estado de ser. É como Neville dizia: assuma o sentimento do desejo realizado. Não espere ver para crer. Creia, sinta, vibre, e aí sim você verá. E não se trata apenas de repetir por repetir. Trata-se de entrar num estado, de sentir com tanta intensidade que o seu corpo acredita que já está vivendo aquilo. O subconsciente não distingue imaginação de realidade. Então, quando você repete essas palavras com emoção real, ele entende como se aquilo já estivesse acontecendo e começa a buscar caminhos para confirmar essa nova verdade. É por isso que tantas pessoas que seguem essa linha relatam ganhos inesperados, prêmios, milagres financeiros, porque elas acessaram a frequência correta. E agora, você também pode. Mas tudo começa com a sua escolha de acreditar, de mergulhar nesse campo de possibilidades infinitas e declarar ao universo: eu estou pronto, eu aceito, eu já sou abundante. Comente agora aqui abaixo: minha frequência é milionária, eu já ganhei. Escreva com fé, escreva com emoção. Sua declaração é um sinal, um marco energético, um ponto de virada. E continue comigo, porque em instantes você vai conhecer as 3 palavras que podem se tornar o código da sua nova realidade financeira. Antes de revelar as palavras, quero que você feche os olhos por 10 segundos. Respire fundo. Agora, imagine o seu celular vibrando ao seu lado. Você pega o aparelho, desbloqueia a tela e ali está, uma notificação bancária. Transferência de R$ 500 mil confirmada. Sinta essa imagem. Não apenas veja. Sinta. O coração dispara, as mãos tremem. Você sorri com aquele misto de alívio e alegria incontrolável. Você olha para o extrato e os números brilham como uma confirmação divina. É real. Você venceu. O dinheiro chegou. O prêmio é seu. Essa não é apenas uma visualização qualquer. Isso é um ensaio vibracional. Quando você sente como se aquilo já tivesse acontecido, você está acessando um nível avançado de manifestação. A imaginação criadora não é fantasia,
é tecnologia espiritual. É a ferramenta mais poderosa que você possui para alterar a realidade. É o que Neville Goddard chamava de a única realidade. Ele dizia: a imaginação é Deus em ação. E quando você entende isso, tudo muda. Você não precisa esperar um sinal externo para acreditar. O sinal começa dentro de você. A vibração interna antecede a materialização externa. O segredo não é visualizar para pedir. O segredo é imaginar para assumir que já é. Não se trata de dizer, eu quero ganhar na loteria. Se trata de afirmar internamente, com todas as células do seu corpo, eu já ganhei. O universo não responde aos seus desejos, ele responde à sua vibração. E a vibração mais poderosa que existe é a certeza emocional de que aquilo que você deseja já faz parte da sua realidade. Agora, imagine uma nova cena. Você está em uma agência bancária. O gerente te chama pelo nome e te leva para uma sala reservada. Ele te trata com respeito, te oferece água, café. Ele começa a falar sobre investimentos, sobre como proteger seu patrimônio. Você vê na tela do computador R$ 3.700.000. É o valor que você ganhou. A vida mudou. Você saiu da escassez, das contas atrasadas, da preocupação constante. Você está em outro patamar vibracional. E tudo isso começou com uma simples prática: sentir antes de ver. A maioria das pessoas faz o caminho contrário. Elas querem ver para depois acreditar, mas isso não funciona na manifestação. A lei da assunção, ensinada por Neville, diz que você deve assumir o estado desejado como se ele já fosse real. Isso é viver no fim. É pular o como, ignorar o quando e simplesmente viver emocionalmente o já aconteceu. A visualização não é para desejar, é para confirmar. E quando você faz isso de forma consistente, algo mágico começa a acontecer. A realidade começa a se curvar à sua nova verdade. E agora, depois de preparar o terreno vibracional, de aquecer sua imaginação, de ativar esse campo criador dentro de você, eu vou te revelar as 3 palavras. Essas palavras carregam uma frequência poderosa. Elas não são frases prontas. Elas são comandos vibracionais. Quando ditas com intenção, com emoção, com fé, elas se tornam como uma senha energética que abre os portais da abundância. E essas palavras são: está feito, obrigado. Simples, diretas, profundas. Está feito, obrigado. Repita isso agora, em voz baixa ou mentalmente. E mais importante do que repetir, sinta o que você está dizendo. Quando você afirma está feito, você está encerrando o pedido. Está comunicando ao universo que não há mais dúvida, não há mais espera. Aquilo que você deseja já é seu. E quando você diz obrigado, você sela a vibração com gratidão, o sentimento que mais acelera a manifestação. Gratidão não por algo que ainda vai acontecer, mas por algo que já é verdade. É como enviar uma mensagem ao campo quântico e, ao mesmo tempo, assinar o recebimento. Você cria e recebe ao mesmo tempo. Você vibra e confirma. E isso, quando feito com constância e emoção, muda a sua vida. É por isso que você precisa repetir essas palavras todos os dias, principalmente antes de dormir e ao acordar. Esses são os momentos em que o subconsciente está mais receptivo, e o subconsciente é o responsável por manifestar 95% da sua realidade. Então, que tal começar agora mesmo um novo hábito? Todos os dias, por pelo menos 3 minutos, feche os olhos e repita essas palavras enquanto visualiza a cena da sua vitória. Veja-se no momento da conquista. Assuma o prêmio já em mãos. Veja as pessoas que você vai ajudar, os lugares que vai conhecer, a casa dos seus sonhos, o carro novo. Veja tudo com riqueza de detalhes. Sinta-se livre, pleno, abençoado. E diga: está feito. Obrigado. E quanto mais você repetir isso, mais natural vai se tornar. E quanto mais natural se tornar, mais rápido o universo vai responder. Porque aquilo que é natural para você, o seu subconsciente interpreta como real e começa a mover céus e terras para materializar. Essa técnica é simples, mas não se engane. Ela é profundamente transformadora. Você pode usar papel e caneta, pode gravar um áudio com sua própria voz, pode criar um quadro de visualizações. Tudo isso reforça o poder da prática. Mas o mais importante de tudo é o sentimento.
A emoção é o combustível da manifestação. Sem emoção não há criação. Com emoção verdadeira, não há limites. E eu sei que talvez agora você esteja sentindo algo diferente no ar. Um arrepio, uma intuição, uma vontade de sorrir sem motivo. Isso é o sinal de que sua frequência começou a mudar, que você está se aproximando do ponto de virada, que o prêmio da loteria está mais perto do que nunca. E não porque você vai jogar de um jeito mágico, mas porque você vai estar vibrando na mesma sintonia da vitória. Antes de seguirmos para a próxima etapa, eu quero propor algo especial, um momento de cocriação coletiva, um ritual de manifestação nos comentários. Se você sentiu essa energia, se você está pronto para viver essa nova realidade, escreva agora mesmo aqui abaixo nos comentários. Está feito. Obrigado. Eu manifestei valor na minha vida. Declare com poder. Declare com alma. Você pode colocar qualquer valor. 50 mil, 100 mil, 10 milhões. Escreva o que seu coração deseja. E se quiser, pode complementar com frases como: estou pronto para receber minha vitória. O prêmio é meu por direito divino. Ou, minha energia já é milionária. Essas declarações têm poder. E ao comentar, você não está apenas escrevendo, você está ativando. Vamos seguir, porque o que vem a seguir vai expandir ainda mais o seu campo de manifestação. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para o próximo passo. Juan vivia uma realidade que parecia não ter saída. Ele tinha 36 anos, morava com os pais em um quarto apertado nos fundos da casa, rodeado por dívidas que cresciam como sombras a cada mês. A sensação de fracasso o acompanhava todos os dias. Ele evitava atender o celular, com medo de ser mais um cobrador, o cartão estourado, o nome sujo, a autoestima destruída. Juan era o típico exemplo de alguém que havia desistido de sonhar com a abundância. Até que um dia, vagando pelo YouTube tarde da noite, ele encontrou um vídeo como este. Um vídeo com uma mensagem direta, espiritual, que tocou algo profundo dentro dele. O vídeo falava sobre a lei da atração, sobre vibração energética, sobre cocriar a própria realidade. Mas não era aquele conteúdo genérico de sempre. Era diferente. Falava de imaginação criadora, de sentir o desejo já realizado, de usar palavras específicas como códigos vibracionais. E entre essas palavras, uma sequência ressoou no peito de Juan, como se algo dentro dele despertasse. Está feito. Obrigado. Simples, mas tão forte que ele decidiu tentar. Sem dinheiro, sem esperanças, mas com uma fagulha de fé, Juan começou. Na primeira noite, sentou na cama, fechou os olhos e imaginou uma cena. Ele recebendo uma ligação, ouvindo do outro lado da linha que um dinheiro havia sido liberado. Ele via mentalmente o rosto da mãe emocionada, os olhos marejados, o cheiro do café recém-passado na cozinha, como se tudo já estivesse acontecendo. Repetia as palavras com intensidade. Está feito. Obrigado. Por 10 minutos, todos os dias, sem falhar. Nos primeiros dias, sua mente resistia. Pensamentos sabotadores surgiam o tempo todo. Isso é bobagem. Nada vai mudar. Você não nasceu para isso. Mas Juan persistiu, porque algo dentro dele dizia que agora era diferente. Ele sentia algo. A cada dia, a visualização se tornava mais vívida. O sentimento de vitória se tornava mais forte. Era como se ele estivesse construindo um novo mundo dentro de si. Um mundo onde ele era próspero, digno, abençoado. No 14º dia, algo estranho começou a acontecer. Ele teve um sonho com uma pasta antiga cheia de papéis. Acordou inquieto. Foi até um baú que estava guardado no fundo do armário e começou a mexer. Entre documentos antigos e contas vencidas, encontrou uma notificação judicial de um processo que ele havia esquecido completamente. Algo relacionado ao antigo emprego. Uma causa trabalhista que parecia perdida. Mas ali estava o nome do advogado, o número do processo. Ele decidiu ligar. O advogado ficou surpreso. Disse que havia tentado contato várias vezes anos atrás, mas Juan havia mudado de número e endereço. E então, a frase que mudou tudo. O valor está liberado. São 518 mil reais. Estão te aguardando. Juan ficou sem reação. Chorou, gritou, ajoelhou. Sua mãe correu até o quarto sem entender o que estava acontecendo. Ele apenas repetia: está feito. Obrigado. Está feito. Obrigado. O que parecia impossível
se materializou diante dos seus olhos. Ele usou parte do dinheiro para quitar as dívidas dos pais, comprou uma pequena casa e investiu o restante. Mais do que a quantia, o que ele havia conquistado era algo maior. Ele havia descoberto o seu poder. Juan entendeu que não importa onde você esteja hoje, o que importa é onde você está vibrando. E que com a fé certa, com a prática certa e com a palavra certa, a realidade muda. E essa não é uma história isolada. A cada dia, mais e mais pessoas estão despertando para esse poder. Pessoas comuns que não têm mentor financeiro, nem família rica, nem conexões especiais. Gente como você, que sente no fundo da alma que nasceu para mais, que olha para a vida atual e diz, isso não pode ser tudo, que decide parar de sobreviver e começa a manifestar, não com desespero, mas com consciência, não com pressa, mas com convicção. Há relatos de mulheres que estavam desempregadas há meses e, após praticarem essas técnicas por algumas semanas, não só conseguiram trabalho, como receberam bônus inesperados. Teve o caso de um senhor de 64 anos, que jogava na loteria há 20 anos sem nunca ganhar nada, até que começou a usar a técnica de visualização com as palavras certas. Em menos de 2 meses, ganhou mais de 240 mil em uma raspadinha. E ele dizia, nunca foi sobre o bilhete, foi sobre minha vibração. Eu mudei por dentro. Outro exemplo marcante foi o de Camila, mãe solo de 2 filhos pequenos. Ela enfrentava o aluguel atrasado, luz cortada e a angústia de ver os filhos sem perspectiva. Uma amiga enviou para ela um vídeo sobre manifestação de riqueza com foco em loteria. Camila começou a praticar no silêncio da madrugada quando os filhos dormiam. Ela dizia que era como um momento sagrado. Sentava no chão do quarto, visualizava a cena da vitória e repetia, está feito, obrigado. Em 18 dias, recebeu um presente do ex-patrão, um valor que ele disse estar guardando há anos por gratidão aos serviços prestados, exatos 100 mil reais. E ela repetia, foi Deus, mas fui eu quem abri a porta. O que essas histórias têm em comum não é sorte, é sintonia, é consistência, é a prática emocional da visualização somada a palavras de comando que ativam o poder do subconsciente. Não importa se o caminho é uma causa antiga, um prêmio de loteria, uma herança inesperada ou até mesmo um emprego milagroso. Quando você acessa essa frequência, o universo encontra o caminho. E se você está ouvindo tudo isso agora, é porque esse caminho também está sendo aberto para você. Você pode até estar duvidando, pode parecer bom demais para ser verdade. Mas o que você perde tentando? Se a sua realidade atual ainda está longe da abundância que você merece, que tal testar algo novo? Que tal fazer como Juan, como Camila, como tantas outras pessoas que decidiram que era hora de mudar por dentro para ver a mudança por fora? Se essa história tocou o seu coração, se você se sentiu representado, se algo dentro de você vibrou com tudo que ouviu até agora, escreva aqui nos comentários. Eu assumo minha nova realidade de abundância. Está feito. Obrigado. Se quiser ir além, escreva também. Eu manifesto valor desejado com total fé e gratidão. Isso não é apenas um comentário. É uma ativação energética. É o seu ponto de partida. Porque o próximo nome dessa lista de histórias poderosas pode ser o seu. E estamos apenas começando. O subconsciente não entende lógica, mas entende repetição emocional. Quando você repete algo com fé e emoção, seu corpo acredita e a realidade obedece. Essa é uma das verdades mais poderosas da manifestação e também uma das mais ignoradas por quem está tentando, com desespero, atrair uma nova realidade financeira, atrair o prêmio da loteria, atrair uma mudança profunda de vida. A mente consciente pode até dizer, isso é impossível, mas o subconsciente não julga. Ele apenas aceita aquilo que você entrega com consistência e sentimento profundo. Imagine que o subconsciente é como um solo fértil. Tudo o que você planta nele com repetição, emoção e certeza, inevitavelmente germina. Mas a maioria das pessoas está plantando, sem perceber, sementes de escassez, de dúvida, de medo, de fracasso. Elas dizem frases como, eu nunca ganho nada, a loteria é para os outros, dinheiro não é para mim. E o subconsciente obediente transforma essas afirmações em realidade, porque ele não distingue verdade de mentira.
Ele só entende vibração. Por isso é tão importante entender que o subconsciente é o verdadeiro criador da sua vida. É ali que está o código que precisa ser reescrito. E isso se faz com prática diária. Você precisa reprogramar a sua mente para acreditar que você merece o prêmio, que você é digno da riqueza, que você pode, sim, você pode, ser um ganhador da loteria. Não importa sua idade, sua história, suas condições atuais. A única coisa que importa é o que você decide alimentar dentro de você. A manifestação do prêmio não acontece quando você joga. Ela acontece quando sua vibração já está alinhada com a energia da vitória, quando o seu corpo começa a reagir como se já tivesse recebido, quando sua mente, ao invés de pedir, começa a agradecer. E como isso se conquista? Através da repetição consciente. A repetição é a linguagem que o subconsciente entende. E quando essa repetição vem carregada de emoção verdadeira, de visualização, de presença, ela se torna uma mensagem irresistível para o campo quântico. É por isso que as palavras "está feito", "obrigado" funcionam, não por magia, mas por programação mental. Quando você afirma com convicção que já recebeu o que deseja, o seu corpo começa a viver uma nova realidade. O coração muda o ritmo, a respiração muda, até a sua postura muda. Você começa a caminhar com mais confiança, a falar com mais presença, a tomar decisões com mais clareza, e tudo isso influencia o seu campo vibracional. E o seu campo vibracional influencia a realidade que você atrai. Estudos da neurociência já mostraram que o cérebro não distingue um evento real de uma visualização vívida. Se você imaginar com detalhes suficientes, o seu cérebro libera os mesmos neurotransmissores, ativa as mesmas áreas e gera as mesmas respostas físicas. É por isso que quando você visualiza ganhando na loteria com emoção, quando você sente o alívio, a alegria, a surpresa, o seu corpo responde como se já tivesse acontecido. E é isso que reprograma o subconsciente. Não é pensar positivo de forma superficial, é sentir com profundidade. Você pode ter vivido uma vida inteira ouvindo que dinheiro é difícil, que é preciso sofrer para conquistar algo, que só os outros têm sorte. Essas crenças formaram raízes no seu subconsciente. Mas o mais bonito é que tudo pode ser reprogramado, e começa com pequenas práticas diárias. Começa quando você decide repetir palavras poderosas com intenção, quando você decide dedicar alguns minutos por dia para se ver vitorioso, quando você escolhe parar de reforçar a escassez e começa a declarar a abundância. E você não precisa entender tudo racionalmente. Na verdade, a manifestação espiritual não se apoia na lógica. Ela se apoia na entrega, na fé, na repetição emocional. O subconsciente se move por imagens, por sensações, por palavras ditas com alma. Ele não entende frases como "eu queria tanto ganhar na loteria", mas entende quando você fecha os olhos, sorri, sente e diz "eu já ganhei. Está feito. Obrigado". Quanto mais você repete isso, mais o seu campo energético começa a emitir uma nova frequência. E isso não é papo esotérico vazio, é física. Tudo vibra, tudo é energia, e a sua energia é um ímã. Um campo magnético que atrai situações, pessoas, oportunidades, ideias e coincidências que estão em ressonância com o seu estado interior. É como sintonizar uma estação de rádio. Se você quer ouvir a música da abundância, não adianta estar vibrando na frequência da escassez. Precisa ajustar o dial interno. E esse ajuste se faz com prática, se faz com intenção, com persistência. Não é sobre perfeição, é sobre constância. O subconsciente é como uma criança impressionável. Ele precisa de repetição, precisa ouvir várias vezes, precisa sentir muitas vezes. Por isso, as visualizações guiadas, as afirmações, os rituais de gratidão, os comandos energéticos como "está feito, obrigado", funcionam tanto porque eles entram direto nesse nível profundo da mente e mudam tudo a partir de lá. Talvez você esteja se perguntando agora, mas quanto tempo leva para funcionar? E a resposta é: o tempo que for necessário para você realmente acreditar, para que a emoção da vitória seja mais forte do que a dúvida, para que o sentimento de já ter seja mais constante do que a ansiedade por receber. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 3 dias, não importa. O que importa
é que, quando você muda por dentro, o mundo lá fora não tem outra escolha a não ser se adaptar. E eu sei que isso pode parecer um desafio, porque fomos treinados a duvidar, a nos sabotar, a buscar provas antes de acreditar. Mas o verdadeiro poder está em inverter essa lógica, em decidir acreditar primeiro e então ver, em decidir sentir a vitória antes de ela se manifestar, em declarar que o prêmio já é seu antes de qualquer bilhete ser comprado, porque o bilhete é só um instrumento. O que manifesta é sua vibração. Então, agora que você entende o funcionamento do subconsciente, agora que você compreende que ele é o portal para manifestar o prêmio da loteria, a liberdade financeira, a abundância ilimitada, quero te convidar a fazer uma escolha. A escolha de assumir de verdade que você é o criador da sua realidade, que você tem o poder de reprogramar o seu destino, que você pode, sim, ser o próximo nome a viver um milagre financeiro. E tudo começa com a vibração certa. Se você sentiu essa mensagem, se você entendeu o que está acontecendo dentro de você neste exato momento, escreva nos comentários com toda a sua fé. Minha mente está reprogramada para atrair riqueza. Está feito. Obrigado. E se quiser fortalecer ainda mais sua declaração, comente também. Meu subconsciente vibra vitória. A loteria já é minha. Escreva com convicção, com presença, com verdade. Porque esse comentário é mais do que texto. É um decreto. É uma nova frequência. E estamos apenas começando. O maior erro, repetir as palavras com dúvida ou desânimo. Isso envia uma frequência contrária. Fé plus sentimento é a fórmula. Parece simples, mas é justamente nesse ponto que muitas pessoas falham quando tentam usar a lei da atração ou quando querem manifestar o prêmio da loteria. Elas dizem as palavras certas, até fazem as visualizações, mas fazem de forma automática, sem emoção, sem vibração real, como quem está apenas recitando uma frase qualquer. E o subconsciente não responde a frases frias. Ele responde à emoção, à vibração, à intensidade do sentimento que acompanha aquilo que é repetido. Pense no seguinte: se você repete, está feito, obrigado, enquanto no fundo está pensando, isso não vai dar certo, o que você está vibrando não é certeza, é dúvida. Se você visualiza uma cena de abundância, mas termina com um suspiro de desânimo, porque acha que nunca será possível para você, o que está sendo gravado no seu subconsciente é escassez. E essa é a armadilha mais perigosa da manifestação, porque não é o que você diz, mas sim o que você sente enquanto diz, que cria a sua realidade. A energia não mente. Você pode até enganar uma pessoa ao seu redor com palavras bonitas, mas não engana o universo. A vibração fala mais alto do que qualquer frase. É como se o universo fosse um grande espelho. Ele não reflete o que você pede, ele reflete o que você emite. Por isso, quando você repete as palavras, você precisa colocar o coração, precisa sentir como se aquilo já fosse verdade, precisa viver a experiência no corpo. Sem isso, você cai no erro mais comum, o da manifestação superficial. E aqui entra outro ponto importante. Muitas pessoas querem resultados imediatos. Elas fazem um exercício de visualização por 2 ou 3 dias e quando nada acontece já pensam, não funciona. Essa pressa é um sabotador poderoso, porque ela mostra que, no fundo, você ainda está na frequência da falta. Você está vibrando a ausência do resultado em vez da certeza da vitória. A ansiedade é um sinal de desajuste vibracional. Quando você vibra na certeza, você não fica conferindo o tempo todo. Você simplesmente confia. Você sabe que já é seu. Você agradece antes de ver. É por isso que eu digo, o maior erro é transformar a prática espiritual em obrigação mecânica. É como tentar ligar uma lâmpada sem energia. Você pode apertar o interruptor 1000 vezes, mas se não houver corrente elétrica, a luz não vai acender. Da mesma forma, você pode repetir palavras infinitamente, mas se não houver sentimento, emoção, fé, a manifestação não acontece. A prática precisa ser viva, precisa ser carregada de energia. É isso que ativa o subconsciente. É isso que movimenta o campo quântico. Outra armadilha comum é se deixar contaminar pelas crenças dos outros. Talvez você esteja avançando bem, praticando todos os dias, sentindo os primeiros sinais de mudança,
Mas alguém próximo faz uma piada, diz que você está perdendo tempo, que isso é bobagem, e você começa a duvidar. A dúvida é como um veneno que corrói sua vibração. Se você permitir, ela neutraliza toda a energia que você construiu. É preciso blindar sua mente. É preciso decidir que você vai acreditar, mesmo que ninguém ao seu redor acredite, porque a manifestação é pessoal. É você com o universo. É você com a sua fé. É você criando a sua realidade, independentemente do que o mundo externo diga. E aqui entra a diferença entre quem consegue manifestar e quem não consegue. Quem manifesta entende que não basta repetir, é preciso assumir. Não basta pedir, é preciso viver como se já fosse real. Quem manifesta sabe que o poder não está nas palavras em si, mas no estado vibracional que elas despertam. Por isso, se você repetir as palavras com frieza, sem fé, sem emoção, você está apenas perdendo tempo. Mas se você repete com convicção, se você sente, se você vibra com cada célula do seu corpo, então você está enviando ao universo uma ordem clara e inquebrável. É por isso que eu sempre digo, nunca pratique por obrigação, pratique com entrega. Não diga as palavras correndo, sem foco, só para cumprir tabela. Se for fazer assim, melhor não fazer. Espere o momento certo, espere até estar disposto a se conectar de verdade, porque a energia não entende pressa, mas entende sinceridade. Uma declaração feita com emoção verdadeira tem muito mais poder do que 1000 repetições mecânicas. E lembre-se de algo essencial. A fé não precisa ser perfeita, ela só precisa ser maior que a dúvida. Você não precisa eliminar todos os pensamentos negativos para manifestar. Precisa apenas dar mais força aos pensamentos e sentimentos positivos do que aos negativos. Precisa escolher todos os dias voltar para a vibração da vitória, mesmo quando a mente consciente tenta te puxar para baixo. É uma escolha diária, um treino. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Agora, antes de continuarmos, eu quero que você faça algo muito especial. Se você entendeu esse alerta, se você percebeu a importância de colocar fé e emoção na sua prática, escreva aqui nos comentários: minha manifestação é viva. Eu vibro com fé e emoção. Está feito. Obrigado. Escreva isso com força, como quem está declarando ao universo a sua decisão de não cair mais nessa armadilha. E se quiser reforçar ainda mais, comente também: eu sinto a vitória agora. Eu já sou milionário. Eu já ganhei. Quando você escreve, você não está apenas digitando. Você está afirmando, selando, vibrando. E essa vibração ecoa. Então escreva, declare, ative, porque esse é o ponto de virada que separa quem fica apenas sonhando de quem manifesta de verdade. Você vai começar a ver sinais, sonhos, números, pessoas falando de loteria. Isso não é acaso. É seu eu milionário, te guiando até o prêmio. O universo sempre se comunica, mas a maioria das pessoas não está atenta, porque aprendeu a viver no piloto automático, acreditando apenas no que é visível. Só que quando você entra no estado de manifestação verdadeira, quando você decide sentir e vibrar, como se a vitória já fosse sua, a realidade ao redor começa a responder de uma maneira que parece mágica. Pequenos detalhes começam a ganhar novos significados, e aquilo que muitos chamariam de coincidência passa a se revelar como parte da ponte dos incidentes. A ponte dos incidentes é o caminho invisível que liga o seu estado interior ao resultado desejado. Ela não acontece de forma linear, como um plano lógico que você traça do ponto A ao ponto B. Ela acontece de forma misteriosa, inesperada, às vezes até ilógica para a mente racional. Mas para a mente espiritual, tudo faz sentido. É como se o universo estivesse organizando cada passo, cada encontro, cada situação, para levar você até o prêmio que já foi declarado. Pense em uma pessoa que começa a praticar a visualização com fé. Ela decide assumir que já é milionária, que já ganhou. De repente, ela sonha com um número específico. Acorda e no mesmo dia vê esse mesmo número em uma placa de carro. Mais tarde, alguém comenta, do nada, sobre uma data que também corresponde àquele número. Isso não é acaso, é a ponte dos incidentes se formando. É o universo confirmando, você está no caminho certo. Continue vibrando nessa frequência.
Outro exemplo comum é ouvir pessoas falando de loteria exatamente no momento em que você está imerso na prática. É como se o mundo externo estivesse validando o seu estado interno. Você começa a perceber propagandas, manchetes de jornais, programas de TV, todos falando sobre prêmios, fortunas, sorteios. E você sabe que não é coincidência, é sintonia. Sua consciência expandida está atraindo essas confirmações porque aquilo que está dentro de você precisa se refletir fora. E aqui está o detalhe mais importante. A ponte dos incidentes nunca pode ser ignorada, porque é através dela que a sua nova realidade se manifesta. Muitos desistem no meio do caminho porque acham que os sinais não são suficientes, que não é o resultado final. Mas o segredo é entender que cada pequeno sinal já é parte do resultado. O sonho é parte do resultado. A conversa aparentemente casual é parte do resultado. O arrepio que você sente quando ouve alguém mencionar ganhar na loteria é parte do resultado. É o seu futuro milionário chamando por você. Neville Goddard dizia que, ao assumir o estado desejado, você não precisa se preocupar com o como. O como pertence à ponte dos incidentes. O como pertence ao universo. Você não precisa controlar cada detalhe. Precisa apenas confiar e se manter firme na vibração da vitória. Se você começa a duvidar, se você começa a tentar manipular o processo, você corta a ponte. Mas se você confia, se você segue sentindo, agradecendo e repetindo com fé, está feito. Obrigado. A ponte se fortalece. E cada passo te aproxima mais do resultado final. Talvez você já tenha vivido algo parecido sem perceber. Quem nunca teve a sensação de que algo estava guiando? Um impulso de entrar em uma loja específica, de escolher um caminho diferente, de ligar para uma pessoa no momento exato? Muitas vezes é nessa simplicidade que o milagre se manifesta. A mente lógica quer ver grandes acontecimentos, mas a energia da manifestação se move em sutilezas. É no detalhe que a vida revela a grandeza. Por isso, quando você estiver nesse processo, esteja atento. Abra os olhos para enxergar os sinais. O universo sempre responde. Se você sonhou com números, anote. Se ouviu alguém falando sobre riqueza, absorva a energia. Se sentiu vontade de mudar a rotina, siga esse impulso. É assim que a ponte se constrói, passo a passo, incidente após incidente, até que, de repente, você se vê no destino final, com o prêmio em mãos, com a vitória já materializada. E eu quero que você entenda algo ainda mais profundo. O fato de você estar ouvindo isso agora já é parte da sua ponte dos incidentes. Este vídeo não apareceu para você por acaso. Ele é um sinal claro de que a sua consciência já está se movendo em direção ao prêmio. Você foi guiado até aqui porque já está pronto para receber. Não ignore isso. Sinta a força desse momento. Reconheça que você está dentro do processo. Daqui para frente, cada detalhe importa. Não desperdice os sinais. Eles não são apenas curiosidades, são confirmações. Cada vez que você notar uma sincronicidade, declare dentro de si: eu recebo, eu estou pronto, a vitória já é minha. Essa declaração reforça a ponte. Essa declaração aumenta a frequência. Essa declaração acelera o caminho. Agora, se você já percebeu sinais em sua vida, se você já sonhou com números, já ouviu frases ou já teve intuições que pareciam mensagens do futuro, escreva nos comentários e compartilhe. Coloque aqui a sua experiência. Escreva frases como: eu reconheço os sinais do universo, ou minha ponte dos incidentes está ativa, estou sendo guiado até o prêmio. Se você ainda não percebeu sinais, não se preocupe, apenas declare com fé: eu estou pronto para ver os sinais que me levam à minha vitória. Esse é o momento de ativar ainda mais a sua consciência. Cada comentário é um decreto, cada palavra é energia. E ao escrever, você não apenas afirma para si mesmo, mas também participa de um campo coletivo onde cada manifestação fortalece a do outro. Então escreva, declare, compartilhe, porque a ponte dos incidentes já está acontecendo e o próximo passo pode ser o que vai mudar sua vida para sempre. Antes de dormir hoje, diga essas palavras olhando no espelho. Respire fundo, sinta o dinheiro chegando e permita que o seu corpo reaja
como se aquilo já tivesse acontecido. Esse é o momento em que você precisa mergulhar completamente na sensação. Não é apenas falar, não é apenas repetir uma frase, é viver a cena como se fosse real. Quando você se coloca diante do espelho, está olhando não apenas para a sua imagem atual, mas para o reflexo do seu eu milionário, o eu que já venceu, o eu que já atraiu o prêmio da loteria e já transformou a vida inteira. Esse exercício tem uma força imensa, porque o espelho devolve para você a imagem do Criador, a imagem daquele que manifesta. Feche os olhos por alguns segundos, inspire lentamente, solte o ar e, ao abrir novamente, encare sua própria imagem e diga: está feito, obrigado. Diga com firmeza, diga com emoção, diga como quem já está comemorando. E enquanto você fala, visualize ao mesmo tempo a cena que mais mexe com você. Pode ser o celular vibrando com a notificação de uma transferência milionária, pode ser o gerente do banco apertando a sua mão, pode ser sua família sorrindo emocionada ao saber que a vida de todos mudou para sempre. Quanto mais vívida for a sua cena, mais forte será a gravação no subconsciente. Essa prática deve ser feita especialmente antes de dormir, porque nesse momento o subconsciente está mais aberto. É como se a porta entre o consciente e o inconsciente ficasse entreaberta, permitindo que tudo o que você repete, sente e imagina entre de forma mais profunda. Durante o sono, o cérebro processa essas informações como se fossem reais. E é por isso que repetir antes de dormir tem um poder multiplicado. É nesse estado de entrega que você planta as sementes mais férteis da manifestação. Agora, eu quero que você imagine algo muito específico. Feche os olhos e veja-se segurando o bilhete premiado da loteria. Veja o papel nas suas mãos, o toque, a textura, os números impressos. Veja as pessoas ao seu redor reagindo, os abraços, as lágrimas, os risos. Sinta o calor humano, a energia da vitória. Imagine que você já está no momento em que a notícia foi confirmada. Você é o ganhador, você já recebeu. E com essa sensação pulsando dentro de você, repita: está feito, obrigado. Essa combinação, emoção, visualização e palavra, é a trindade da manifestação. E não pense que você precisa de horas para fazer esse exercício. 3 minutos bem feitos, com entrega total, valem mais do que 30 minutos distraídos. A chave está na intensidade, não no tempo. É melhor você mergulhar por alguns instantes com toda a sua alma do que fazer mecanicamente por muito tempo. O subconsciente responde à qualidade da emoção, não à quantidade de repetições. Outro ponto poderoso dessa prática é escrever. Sim, depois que você terminar de repetir diante do espelho, pegue um papel e escreva: eu já recebi meu prêmio. Está feito. Obrigado. Escreva quantas vezes sentir vontade, mas escreva como quem confirma, como quem assina um documento de realidade. A escrita tem um efeito físico sobre o subconsciente porque transforma a ideia em ato. É como registrar em contrato aquilo que você deseja manifestar. E não se esqueça de verbalizar também. Diga em voz alta. O som da sua própria voz cria uma vibração que reverbera no seu corpo e no ambiente ao redor. Cada vez que você pronuncia essas palavras, está programando não só a sua mente, mas também o campo energético que envolve você. É como lançar uma onda que vai se expandindo e atraindo aquilo que já é seu por direito divino. E aqui vai um detalhe que muitas pessoas não percebem. Quanto mais você pratica esse ritual, mais sinais você começa a perceber durante o dia. Você acorda e de repente vê números que se repetem. Você liga à TV e alguém fala de sorteios, de prêmios. Você conversa com alguém e, sem querer, essa pessoa toca no assunto de loteria. São confirmações. É a ponte dos incidentes que falamos antes, se formando diante dos seus olhos. É o universo dizendo: continue, você está no caminho certo. Por isso, não subestime o poder da prática. Não diga: ah, isso é simples demais para funcionar. É justamente na simplicidade que a força se revela. É no repetir com fé, no sentir com intensidade, no agradecer com sinceridade que a manifestação acontece. Não é sobre fazer algo complexo, é sobre ser constante. É sobre colocar emoção verdadeira em cada palavra, em cada visualização. E para fortalecer ainda mais esse processo, quero que você participe ativamente agora.
Escreva nos comentários: eu já recebi meu prêmio. Está feito. Essa frase é um decreto, um selo energético, uma confirmação pública diante de todos e do universo. Quando você escreve, você intensifica a vibração. Você mostra que não tem medo de declarar a sua vitória. E se quiser ir ainda mais fundo, comente também: minha vida milionária já começou. Eu aceito. Eu agradeço. Cada comentário aqui não é apenas um texto na tela. É um ritual coletivo. É uma onda de energia que se soma à sua e cria um campo vibracional ainda mais forte. E lembre-se, a prática não termina aqui. Hoje à noite, antes de dormir, olhe no espelho. Respire fundo, declare as palavras, sinta a vitória, escreva a sua frase e volte amanhã para repetir. Esse ciclo cria consistência, e a consistência é o caminho mais curto entre o desejo e a realização. Então, agora é com você. Declare, pratique, sinta. O prêmio já está no seu campo vibracional. Está apenas aguardando o momento certo para se materializar diante dos seus olhos. Você não precisa correr atrás do prêmio. O prêmio está correndo atrás de quem já se sente milionário por dentro. Torne-se essa pessoa agora. Essa é a verdade espiritual que tantos ignoram e que Neville Goddard repetia em suas palestras e ensinamentos. A consciência cria a realidade. Quando você assume dentro de si que já venceu, que já atraiu, que já recebeu, o universo não tem escolha senão se reorganizar para confirmar aquilo que você declarou. Não é sobre correr, não é sobre implorar, não é sobre esperar por um golpe de sorte cega. É sobre se alinhar com a frequência certa e se tornar, de uma vez por todas, o reflexo daquilo que você deseja. Feche os olhos por um instante e sinta como seria acordar amanhã sem preocupações financeiras, sem dívidas, sem medos. Imagine abrir sua conta e ver ali o valor que tanto sonhou, o prêmio que transforma tudo. Agora vá além. Veja-se ajudando sua família, realizando sonhos, vivendo em abundância e paz. Essa sensação é a chave. Você não precisa esperar que o resultado chegue para se sentir assim. Você precisa sentir agora, porque quando você sente agora, você ativa a lei do reflexo e a vida passa a devolver para você exatamente essa imagem que você mantém. Quantas vezes você já se viu preso na ideia de que só será feliz quando conquistar algo? Esse é um dos maiores bloqueios. A abundância não vem para quem espera em sofrimento, a abundância vem para quem assume a vitória no presente. O prêmio da loteria não é apenas números sorteados em um bilhete, é um reflexo da vibração interior. E se você quer acelerar esse processo, precisa começar a viver de dentro para fora. Precisa ser o milionário em sentimento antes de ser em papéis. Precisa sentir agora que já está pronto, que já é merecedor, que já é abençoado. Quando você começa a vibrar nessa frequência, algo mágico acontece. Você percebe que não precisa mais correr, não precisa mais se desesperar. As oportunidades começam a vir até você. As pessoas certas aparecem. Os sinais aumentam. A intuição se fortalece. É como se o universo inteiro começasse a te empurrar na direção da vitória. E quanto mais você agradece, mais portas se abrem. Quanto mais você assume, mais rápido os resultados chegam. A vida passa a fluir e você deixa de ser alguém que persegue o prêmio para ser alguém que atrai o prêmio naturalmente. E esse é o convite que eu quero deixar para você agora. Torne-se essa pessoa. Não amanhã, não depois de ver resultados, mas agora. Decida que você já é. Decida que você já venceu. Decida que a abundância corre atrás de você, porque essa decisão é o que muda tudo. Essa escolha é o que separa aqueles que continuam apenas sonhando daqueles que finalmente manifestam. E se você chegou até aqui, isso significa que você está pronto. Você não chegou até esse ponto do vídeo por acaso. Você foi guiado, e isso já é parte da sua ponte dos incidentes. Então faça parte dessa energia de transformação. Escreva nos comentários agora mesmo: eu já sou milionário por dentro. O prêmio corre até mim. Está feito. Obrigado. Essa frase é o seu decreto final dessa jornada de hoje. É a sua senha espiritual de alinhamento. Declare-a com convicção, com fé, e comente para que o campo coletivo de energia se fortaleça ainda mais. E já que você chegou até o fim, eu quero que você também deixe o seu like nesse vídeo.
O simples ato de clicar no botão de curtir é uma forma de você confirmar energeticamente: eu recebo, eu vibro, eu aceito. O like é mais do que apoio, é uma ação que movimenta a energia. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Este espaço é dedicado a compartilhar os ensinamentos mais profundos sobre manifestação, sobre Neville Goddard, sobre lei da assunção, sobre a arte de atrair aquilo que você deseja. No canal Neville Goddard Lectures, você vai encontrar não apenas técnicas, mas ativações, práticas guiadas e conhecimentos que vão te ajudar a expandir sua consciência e manifestar uma vida de abundância ilimitada. Ative também o sininho, porque toda vez que um novo vídeo for publicado, você receberá essa energia no exato momento em que precisar. Torne-se parte dessa comunidade que cresce a cada dia, onde milhares de pessoas estão reprogramando a mente, elevando a consciência e atraindo milagres para a vida. E para selar essa experiência, eu quero propor algo especial. Quem chegou até aqui, escreva também nos comentários: eu cheguei até o final porque estou pronto para viver a minha nova realidade. Essa frase vai mostrar que você é parte desse grupo de pessoas que não apenas assistem, mas que se comprometem de verdade com a mudança. Agora respire fundo, sinta a energia que foi ativada dentro de você e continue sua jornada. O próximo passo já está pronto para você. Clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela e mergulhe ainda mais fundo nesse universo de poder criador. Porque a abundância não é algo distante, ela já está ao seu redor, esperando apenas a sua permissão para se manifestar.